Tudo bom, pessoal? Olá, tudo bom? Boa noite, meninas. Tem alguém aí? Vão dando oizinho pra gente, avisa se o áudio tá bom, se vocês estão nos vendo direitinho, se vocês estão com algum problema. A gente está muito feliz de estar aqui de novo. Olha, estou eu e a Ana Paula juntas dessa vez. Gente, o trânsito ajudou. Milhões de desculpas. Semana passada eu fiquei no engarrafamento. Eu chorava porque eu estava assistindo a live, pedindo para me colocarem na live. E eu não estava vendo nada. Tá tudo bem, mas eu sei que a Adri mandou super bem. Fiquei muito feliz. Conheci coisas da história dela que eu não conhecia, então semana que vem eu falo um pouquinho de mim, não tem problema nenhum, estamos em casa. Semana que vem a Ana vai falar um pouco dela, ela vai contar, eu contei o que fazia uma deputada federal, ela vai contar o que faz uma deputada estadual. Exatamente. Mas agora a gente vai falar da nossa convidada, não é isso? Vamos. A gente já deu um briefing essa semana com um mini videozinho da Andréia. André é uma pessoa incrível, gente. Eu espero que vocês consigam captar pela câmera tudo o que ela realmente é. Vou falar um pouquinho de como é que eu conheci a Andréia. Mais do que isso, eu acho que a mulher tem certos papéis na vida que a gente assume automaticamente, né? Ser filha, ser mãe, ser esposa, ser estudante, dona de casa, tudo muito fácil. Mas tem outros papéis na vida da gente que a gente só assume depois que a gente viu que uma mulher foi lá e fez. E isso aconteceu 2 vezes na minha vida. Uma, há 25 anos atrás, isso eu vou contar na próxima semana para vocês. E a outra foi há 1 ano atrás, quando eu conheci a Andréia numa palestra. Eu vi uma mega executiva, super poderosa, falando de política. Eu falei, como assim uma mulher dessa envolvida com política? Como é que pode, né? E aquilo realmente me marcou, ficou preso dentro de mim aquela imagem. E depois de 1 ano estou eu aqui, seguindo os passos da Andréia. Foi assim que eu conheci a Andréia, e ela, para mim, é minha inspiração para estar na política, a culpa é dela. Vou contar como é que eu conheci a Andréia. Eu não a conheci, eu estava na GV, eu dou aula na GV, e estava tendo um evento ali para empregos para quem tinha mais de 50 anos, que tem dificuldade de se empregar, de se reempregar. Então, era assim, era um evento que chamava 50 a mais, né? Cabelos brancos. Daí fizeram um painel, colocaram pessoas maravilhosas naquele palco. Dentre elas estava lá uma pessoa falando muito bem, uma executiva maravilhosa, lindíssima, que fez despencar aquela plateia da GV, todo mundo aplaudindo. Eu falei, gente, quem é essa mulher poderosa? E daí eu vi a mulher poderosa, mas eu não conhecia a mulher poderosa está quase chegando, por isso eu vou falar bem rápido. Um tempo depois, 1 mês depois, falaram que tinha uma vice-governadora, uma candidata vice-governadora, do Rogério Schecker. Eu falei, olha, daí que vem uma mulher. Quando eu bati o olho na mulher, adivinha quem era? Era aquela mesma mulher, poderosa, maravilhosa, que eu tinha achado o máximo na GV. Então, meninas, é com muito prazer, meu e da Ana, é uma honra. A gente quer chamar a nossa inspiração, que eu espero que inspire vocês, damas, as 115 mil damas que vão ver esse vídeo. Olha, e que vão se inspirar. Se 10 delas entrarem para a política, a gente já estamos muito felizes. A nossa meta é essa, é inspirar vocês. Não só para a política, mas para todas nós temos que fazer a transformação nos nossos bairros, nas nossas casas, cada uma dentro do que faz. É a gente, e a gente precisa conscientizar as pessoas da importância do voto, que a gente tem que escolher um candidato, que a gente tem que renovar tudo, e que a gente tem um papel fundamental para fazer isso em todo o nossa vizinhança e o nosso alcance. Então, acho que a proposta, Adri, esse ano é fazer uma coisa diferente. Em vez da gente seguir voto de marido, de pai, irmão, que tal a gente liderar os votos dentro de casa? Isso. Porque vocês não dizerem, olha, o nosso voto vai para fulano, tem que ser esse. Escolham vocês, influenciem as pessoas que estão ao redor de vocês. Vocês têm esse poder. E com vocês, Andréia Menezes. Andréia Menezes. Obrigada, meninas. Uma honra ter você aqui. Obrigada pela introdução. Qual lado que eu olho? Olha para a câmera. Ela também é expert em lives, como nós. Exato. A gente está muito acostumada com isso, né? Coloca um pouquinho para cá, se ela quiser olhar como é que está a imagem. Tá bom? A gente está só ajeitando alguns detalhezinhos. Pronto. Boa noite. Boa noite, gente. Então, Andréia, você podia contar primeiro para elas, mais ou menos, da onde você veio, o que você fez e como você chegou aqui na política? Eu acho interessante, porque daqui a pouco vai começar a chover pergunta. Enquanto não começa a chover pergunta, você conta um pouco da tua história. Olha, vou ter 16 de agosto entra a minha página no ar. Hoje eu tenho só colocado no meu
Instagram e na minha página pessoal do Facebook, estou deixando público essas aparições que a gente faz, mas a partir de 16 de agosto vocês vão conhecer tudo da minha história. Basicamente, eu venho de uma família simples, meu pai é pernambucano, minha mãe é de Taubaté, eles se encontraram em Recife, porque o meu pai foi estudar no seminário, porque minha avó não tinha dinheiro para fazer ele estudar, e queria dar estudo para ele, e minha mãe, pelo mesmo motivo, a família muito simples, o tio era bispo, então onde o bispo ia, carregava as sobrinhas para poder estudar no colégio de freira, eles se conheceram, e cá estou eu quando eles voltaram para São Paulo, e o foco na minha família sempre foi educação. Então, a gente teve educação privada, mas não tão fácil. Tinha anos que a gente conseguia bolsa, tinha anos que meu pai pagava de uma filha, tinha anos que pagava das duas filhas. Dependia da situação como estava no lar. Mas eu não podia tirar nota abaixo de 8, senão eu apanhava. Uau! Porque tem que ser boa no que faz, tem que ser boa no que faz. Então, eu fui criada tendo que estudar muito, minha mãe falava que eu tinha que ser uma das melhores, e o meu pai sempre falando que para ele, pessoa forte é a mulher, por causa da mãe, que mulher faz tudo na vida e faz tudo o que quer. E nesse meio, eu fiz física, fiz mestrado em física, fui trabalhar depois, quando eu estava no meio da bolsa do doutorado, acabei indo para ver o que o mercado financeiro tem para mim, trabalhei numa empresa de engenharia, depois entrei no banco, e em banco fiquei 27 anos da minha vida, entrei na área de TI, terminei minha carreira agora em banco desse ano, e saí presidente de um banco sul-africano. O que me fez despertar para a política foi quando eu fui despertar para a participação da mulher na sociedade. Eu comecei a perceber, quando fui galgando minha carreira de executiva, que éramos muito poucas executivas, depois muito poucas presidente, depois eu fui trabalhar para mulheres em conselho, fui me preparar para ser conselheira de empresa, comecei a perceber que tem muito poucas mulheres em conselho, me engajei em uma entidade, fui co-presidente dessa entidade para que a gente pudesse aumentar a participação das mulheres em conselho, aí você vai olhar na política, tem muito pouca mulher na política. Então, eu acredito que a gente não consegue construir uma sociedade sem que a gente tenha, no mínimo, a opinião dos homens e a opinião das mulheres. A gente tem perspectivas diferentes, não tem a certa e não tem a errada. A gente tem perspectivas diferentes que eu acredito que se complementam. E quando você fala em fazer leis, as leis que determinam como nós vamos reger essa sociedade, eu não posso acreditar que 90% das opiniões venham da parte dos homens e 10% das mulheres. Então, eu achei que eu deveria me engajar. Nunca me engajei antes, porque nunca achei uma plataforma que me tocasse ou que tivesse a ver com os meus valores. Até que eu conheci o Novo em 2015, me filiei, porque entendi que esse partido precisa única e exclusivamente vive dos seus filiados e doadores, e aí eu aprendi também que você olhar a política, pertencer à política, opinar, fiscalizar, depende do cidadão. Eu não posso reclamar que os políticos não vão bem se eu pouco me relaciono com eles ou se não me sinto comprometida com essa relação. E o Novo me trouxe essa possibilidade. Então, eu sou uma apaixonada pelo Partido Novo. Vou deixar bem claro uma coisa para vocês. Eu tenho valores, os meus valores inegociáveis são completamente comuns com os do Novo. Existem coisas que provavelmente eu não penso exatamente igual. E assim é a sociedade. Você não consegue achar uma pessoa que pense exatamente como você. Eu trabalhei em 7 empresas na minha vida, nos 32 anos de carreira. Eu nunca achei uma empresa que eu concordasse em 100% dos pontos e eu não acho um partido que comunga com 100% das minhas ideias. Agora, os meus valores principais, inegociáveis, todos eles comungavam. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que agora resolvi entrar na política, porque é importante que nós, mulheres, adicionemos nosso valor e a nossa visão. Com certeza. Bacana. Querem começar pelas perguntas já? Quer falar mais alguma coisa ou já quer... Gente, esse é o meu primeiro live. Deixa eu contar uma coisa. Que honra! Para você não se sentir chateada, eu e a Ana Paula, a gente passou muita vergonha no nosso primeiro. Nossa, ficou tudo de ponta cabeça lá. Isso faz 2 semanas, não foi? A gente não sabia nem ligar. Muito. Então não se sinta mal, porque a gente também está aprendendo. Tá bom? Então tá tudo certo.
Podemos ir da forma como vocês quiserem. Bom, aqui falaram que é a Andréia, a gente já contou, a Andréia é candidata a vice-governadora pelo Novo, aqui no estado de São Paulo. Na chapa do Rogério Schecker. Posso falar por que eu gostei muito desse Pode falar o que convite? você quiser, Andréia. Eu não tinha pensado em entrar na política agora, fiz uma tentativa em 2016 e não consegui um acerto com o meu empregador. Mas eu fui estudar, então, aquele ano, fui estudar políticas públicas e que foi muito legal. Eu conheci cientistas políticos que me fizeram olhar de forma diferente como a gente exerce política e entender o que é o Senado, o que é o Congresso, o que é a Assembleia, o que é a Câmara dos Vereadores e o prefeito e como que a gente pode trabalhar em parcerias. Foi muito interessante aquele ano de 2016. Eu estava no meio de um projeto agora, em 2018, eu saí do banco, que estava tomando o meu tempo, e eu falei assim, eu volto para a política 2020. Mas aí o Rogério Schecker me ligou em maio e falou assim, Andréa, eu gostaria de convidar para ser a minha vice. Foi uma emoção pelo seguinte, primeiro, o Rogério Schecker é uma pessoa que eu nunca tinha falado, mas óbvio que eu conhecia, eu fui para Paulista e comecei a ir para a rua protestar por causa do movimento do Vem Pra Rua. A primeira vez que eu tinha ido para Paulista foi em 1984. Muitos de vocês que estão aí provavelmente assistindo, vocês também não tinham nascido, né? Não, já. Eu lembro a emoção quando eu fui na Praça da Sé para pedir direta já. E a minha emoção quando eu votei para o presidente Tancredo Neves, que infelizmente veio a falecer. Quando eu fui de novo para a rua, por causa do movimento Vem Pra Rua, eu olhava essa pessoa chamada Rogério Schecker, via ele naquele caminhão, ele é tipo um Deus para mim, aquela coisa assim, nossa, como esse homem é corajoso, como é que ele pode fazer isso? E aí, de repente, esse homem está com o telefone falando comigo, me convidando para ser parceira dele. Eu dei um jeito nesse trabalho que eu estava fazendo, vai ser meio complicado, mas a gente resolve isso depois. E aí eu dei uma acalmada nele e fiz assim, eu não posso perder essa oportunidade de trabalhar com uma pessoa que você tem orgulho, eu tenho orgulho do que ele fez. E ele fez uma coisa que, no fundo, era meio impossível. Ele começou com 4 pessoas em outubro de 2014, e em março de 2015, a gente já tinha 1 milhão de pessoas na Paulista. Em 2016, vieram outros movimentos similares, que juntamente com o Vem Pra Rua, a gente botou 6 milhões de pessoas no país. Isso, para mim, eu sou focada em resultado, eu gosto de resultado. Então, você me dá uma meta e eu vou lá para poder atingir essa meta e no menor tempo possível. E trabalhar com uma pessoa que fez o que eu gostaria de fazer, que é melhorar o meu país, foi muito gratificante. Acho que foi uma honra imensa estar trabalhando com o Rogério. Então, eu estou muito feliz de estar com essa parceria, porque não é uma parceria qualquer, é uma parceria que eu tenmo com um ídolo. E tem outro sabor, completamente outro sabor. É porque ele inspira, na verdade. Ele é uma pessoa inspiradora. Então, nós o traremos aqui, viu, damas? Ele virá falar para vocês também, não é isso? Vale a pena, nossa, eu sou apaixonada pelo Rogério. Eu gosto muito, é genuíno no Rogério, essa história de ter uma mulher do lado dele. Ele tem uma empresa que tem 6 diretores, 4 dos diretores são mulheres. Então, é genuíno. Para ele acha que as mulheres são muito eficientes. Ele gosta ele é meio desorganizado, então a gente... Ótimo, todos os homens, não é mesmo, gente? Todo mundo aqui sabe que todos os homens de homem, mas no caso dele, específico, ele é... Não que eu sou virginiana, então eu sou uma chata de metódica. Tá bom. Gente, tá a Cláudia Costa, a Betina, a Fernanda Souza. Obrigada, Fernanda, você está sempre presente aqui com a gente. Lucélia. A Ana Maria está em Açores assistindo a gente. Olha que honra, gente, que legal. Muito obrigada. Oi, amores! Falei da Fernanda, ela escreve assim, Andréia, sei que você vem da área de financeira. Se não me engano, chegou à presidência de um banco. Queria saber como foi esse período em relação ao fato de você ser mulher. Sabemos da dificuldade, mas como lidava com essa questão? Para que você leve isso para a política. Olha, obrigada. Eu não estou lendo porque eu uso óculos, aí eu não quero ficar feia aqui no live. A gente combina para elas verem para mim. Bom,
Obrigada por essa pergunta, porque sempre eu fui, quando eu entrei num banco, que eu fui da área de TI, e depois comecei a codificar os sistemas para controle dos produtos financeiros, depois eu fui convidada para ser trader, para ser operadora de mercado numa mesa de operações num banco voltado para um monte de homem, me transferiram para Nova York, onde eu sentava numa área que deviam ter uns 600 homens, tinha eu e mais 2 meninas, nossa, como operadoras de mercado ali. Que massa. Então, sempre me perguntam o que eu achava, o que você acha, Isso era 1996, quando eu estava em Nova York, e em 1996 tinha um foco no JP Morgan, que é onde eu trabalhava, para diversidade. Então, eu era mulher e latina, e fazia uma coisa que só homem fazia. Então, era meio chato até, porque toda hora eles queriam que eu parasse de trabalhar e fosse num evento, fosse dar uma palestra. E eu era trader, eu tinha resultado, eu era medida por resultado. Eu falei, gente, não dá, não consigo fazer isso. Vocês querem que eu te dê resultado aqui e fique dando palestra? Eu ficava meio brava. Mas o fato de eu estar inserida em 1996, nesse contexto onde a gente tinha que trazer pessoas das mais diversas nacionalidades e interesses, me fez inserir num contexto que eu já não tinha esse problema na minha casa. Meu pai e minha mãe sempre, vai filha, faz. Eu podia fazer o que eu quisesse, desde que eu respeitasse o outro. Eu não tinha esse problema de estar fazendo uma coisa que é de homem ou estar fazendo uma coisa que é de mulher. Quando eu entrei, portanto, no Standard Bank, eu entrei como tesoureira e fiquei lá um tempo, aí até que eles decidiram que eles iam vender o banco. O Standard Bank, ele tinha presença na África e fora da África. Eles resolveram ficar somente, depois da crise de 2008, com a presença africana e solidificar essa presença, de ser o banco africano. Então, eles começaram a vender ou desmantelar as entidades bancárias fora do continente africano, e eu participei no Brasil do projeto que a gente tinha que planejar como é que a gente ia limpar aquele balanço, o que a gente ia fazer para diminuir aquela entidade, até a gente fechar aquela entidade, ou talvez eles achavam que a gente não ia conseguir vender. Eles tentaram alguma coisa que não deu certo. E aí eu participei de todo esse projeto, e uma hora um dos chefes que estava, um dos diretores master do banco, foi almoçar comigo e me fez uma proposta. Andréa, eu quero que você se mude para Londres, porque eu não quero perder você, e a gente vai estar agora nesse processo de fechar o banco, eu não quero ficar sem você e tal. Eu falei para ele, e era para fazer uma coisa muito lateral, para te falar, talvez até um pouquinho inclinado para baixo. O único upside para ele era eu ir para Londres. Não que eu não gostasse, mas eu estava numa fase da minha vida que meus filhos eram grandes. Eu falei para ele, o que me dá prazer é ir para a praia no fim de semana, ficar com os meus pais, com os meus filhos, meu cachorro. Eu já estava separada nessa época. Eu falei para ele, se eu for para Londres, nem o cachorro vai ficar comigo. Eu vou ficar infeliz. Eu quero ficar aqui. Eu falei, o que eu quero é ser a pessoa que vai tocar esse projeto para fechar o banco. Eu quero ser o CEO do banco. Ele quase caiu da cadeira, ele nunca imaginou que eu ia pedir isso. Aí ele olhou para mim e ele falou, você sabe que você é um pouco controversa, porque eu sou meio combativa. Eu falei assim, tudo a gente aprende, tudo que a gente não sabe é o que a gente aprende. Caráter é a única coisa que a gente não aprende. Portanto, eu conto com você. Se não der certo, eu vou embora, porque eu não quero esperar eu não quero apagar a luz. Eu quero ir embora. Aí eles conseguiram, isso foi em abril, e em junho o chairman do banco veio para o Brasil para anunciar que eu estava substituindo o presidente em exercício, que era um argentino, que ia voltar para casa. E foi assim que eu ganhei. O que eu aprendi? Esse cara, eu tenho uma amiga, eu tenho várias amigas que são presidente, umas 3, onde a história é muito parecida. A gente aprendeu que se você não verbaliza o que você quer, você não vai conseguir. Nós não somos um indivíduo que é observado na natureza. Acabei de voltar do sindicato dos engenheiros. Me trataram muito bem, eu estava com 3 pessoas na mesa, mas as perguntas eram muito engraçadas. Estava eu e o
candidato a Senado. Eles faziam as perguntas e só se referenciavam a ele. E o candidato a Senado chegou para mim assim, eu respondo primeiro. A hora que terminaram as perguntas, que a gente resolveu pegar todas essas perguntas e responder, eu já peguei o microfone e fiz assim, bom, eu vou responder primeiro porque eu acho que eu tenho esse direito. E eu deixei ele responder primeiro. Porque eu gosto de me posicionar um pouco a nossa... ter certeza que meu lugar tá bem marcado, sabe? Eu não fui deselegante nem nada, mas todo mundo percebeu assim, ele sugeriu para eu falar depois dele, mas eu prefiro falar primeiro. E falei e ponto final. Então, eu acho que a gente tem que, aprender a se posicionar e a pedir coisas. 2, quando eu pedi para ser presidente de banco, o que eu não tinha era histórico e talvez a cadeira fosse maior do que eu poderia sentar. Mas essa era a minha motivação. Se eu tivesse que sentar numa cadeira onde eu coubesse inteirinha, eu não teria nenhum interesse. Porque não tenho desafio, eu gosto muito de aprender. Então a gente tem que tomar risco, podia não dar certo, né? Mas eu acho que quem foca, quem trabalha bastante, quem tem a capacidade de ouvir do outro que não está fazendo bem, que depois podemos falar sobre isso, que foi uma outra aprendizagem na minha vida, você vai dar certo. Então, o que eu sugiro para vocês não esqueçam de se desafiar, de se permitir correr riscos, mesmo que eles tenham errado. Eu prefiro me arrepender do que faço, do que não faço. E essa minha história, minha sugestão para vocês. Levantem a mão e peçam. Se o seu chefe falar, não, você já tem isso. Então, ok. Não, já tem? Tá tudo bem. Muito bom. Gente, eu sou Ana Paula Lourenço, pré-candidata a deputada... Não, já sou candidata. Opa! Candidata a deputada estadual pelo Partido Novo. A Adriana é candidata a deputada federal pelo Partido Novo. Também. A gente tem a honra de receber a Andréa Menezes, que é a candidata a vice-governadora na chapa do Chequer. Mandem perguntas, gente. Diz se o som tá bom, vai dando sinal aí pra gente. Olha, a menina do Açores, como é o nome dela? Não, eu achei que como você. A Maria. Tá bom. Olha aqui, a Juliana tá perguntando como será a segurança no estado, se vocês têm trabalhado a questão da segurança e como vocês têm trabalhado. Olha, então vamos lá, vamos dividir a segurança em 2 pontos. Um ponto é hoje polícia civil e polícia militar, elas estão embaixo da mesma secretaria, existe aí uma solicitação da Polícia Civil e o próprio o governador em exercício propôs, acho que faz 40 dias, que ela seja subjugada à Justiça, a pasta da Justiça. Uhum. O que a gente acredita é que a Polícia Militar em São Paulo, ela funciona bem, ela tem como função o patrulhamento. Ela que fica nas ruas e pega as pessoas e prende, etc. A Polícia Civil, ela é a investigativa. Ela que investiga. E essa Polícia Civil, ela está sucateada em alguns anos. Tem algum motivo para ela estar sucateada? Eu acho que a hora que a gente vai mais perto, a gente conhece 2 motivos, os quais eu prefiro não detalhar, mas existem 2 motivos que a gente ouve, mas o fato esse ouvir é mais rumor pelo que vocês conversam dos especialistas, na minha opinião, porque não tem nada que comprove esse motivo, mas efetivamente, quando a gente pensa na administração, você tem uma polícia que é investigativa, que vai entender se 10% dos casos somente são investigados no estado de São Paulo. Então você pode ter uma série de roubos, de crimes, que são repetitivos e que podem estar vindo de uma gangue, e você pega muito pouco deles porque você mal investiga. Então, é uma polícia que os equipamentos são basicamente quebrados, os carros não são feitos revisão, substituição de peças, cargos e salários para completamente deprimido, perto da polícia militar. Então, o boletim de ocorrência que é feito pela Polícia Militar, ele mal chega na Polícia Civil, e existe aí entre as 2 polícias um certo dissabor. Um é militarizado e o outro não. Então, a gente acredita que, se você olhar no mundo inteiro, não existe essa quebra, é só no Brasil.
Hoje o que a gente propõe é entender, a gente tem que fazer com que a Polícia Civil consiga efetuar o seu papel, e tem que existir uma forma de que as ocorrências que entram via Polícia Militar possam chegar na Polícia Civil, para você não ter que fazer 2 BOs, e como é que a gente faz para a integração? A gente acha que a integração, inclusive, pode ajudar se você fizer com que as duas polícias utilizem o mesmo quartel, etc., mas qualquer ideia muito nova nesse sentido, a gente vai ter reclamação dos sindicatos. A gente já esteve no sindicato da Polícia Civil e, efetivamente, esse sucateamento faz com que a Polícia Civil esteja muito depreciada, e isso aumenta uma série de problemas que a gente está percebendo no nosso dia a dia em termos de segurança. A segunda parte, a outra parte da Polícia Militar que o Schecker gosta de falar, isso serve para quase todos os servidores públicos. A gente tem em torno de 90 mil policiais militares, 35 mil dos quais estão na rua, os demais estão em funções burocráticas. Então, se a gente consegue utilizar o serviço privado para tirar algumas pessoas, a pessoa que está ali na delegacia e faz o café, ou faz até a limpeza de banheiro, é tudo policial militar. Você tem as funções propriamente administrativas da secretaria, que também são feitas por policiais militares. Então, a gente acredita que essa pessoa que fez todo um treinamento, foi para um quartel, ele tem toda a habilidade de segurança que precisa, aí ele está sendo utilizado por funções que a gente poderia estar contratando um serviço externo para ser executado. Então, o Schecker acha que a hora que a gente muda muda a forma como a gente executa serviços administrativos, a gente deve liberar 20 mil, 30 mil pessoas sem contratar nenhuma para entrar dentro da segurança. Então, a gente acredita, isso também acontece, de certa forma, com a Polícia Civil, mas ali tem um sucateamento das pessoas muito grande que a gente tem que tratar em outra ordem. Agora, vamos falar um pouquinho do outro problema que a gente tem, que é dos presídios, da recuperação dos nossos criminosos. Então, a gente sabe, é bem claro, o presídio clássico que a gente tem, que a gente vê hoje, que são superlotados, e eles acabam sendo uma máquina de criminalização. Então, entra lá uma pessoa com desculpa que tem um barulho aqui, não sabia se alguém estava preso. Entra uma pessoa que cometeu um crime pequeno, se é que a gente pode dizer, grande ou pequeno mas um pequeno delito. A hora que ele entra naquela prisão, ele faz um MBA de crime. A quantidade de presos recuperados que saem de prisões, essas que a gente vê, as administradas pelo governo, pelo serviço público, eles, em geral, 80% desses presos voltam para o crime. A gente tem 2 modelos no Brasil de utilização da iniciativa privada ou de parcerias para que a gente possa ter uma administração melhor. Um deles ele é administração privada, totalmente do presídio, chamam de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. O Schecker foi visitar, chegou apaixonado. Ali, 15% dos presos que saem voltam para o crime. Você não tem dentro desse presídio, ninguém consegue usar celular. Ninguém, você não consegue administrar o crime dentro daquela penitenciária. Hoje a gente continua tendo os criminosos periculosos que pertencem a gangues administrando de dentro da cadeia. E a gente fala o seguinte, tá bom, hoje você passa pelas cadeias, o seu celular até cai, tirou o sinal do celular, mas os bilhetinhos continuam aí. Existe uma capacidade de comunicação, né? De comunicação que provém aí de um ambiente que não é satisfatório. O outro modelo são as APACs, que são para presos menos perigosos. Esse também é um modelo incrível.
que eu gosto bastante, mas a gente acredita que a gente tem que aumentar, mudar a forma como a gente trata os nossos presos, o nosso sistema carcerário como um todo. E a gente está falando especificamente da segurança que a gente tem tanto medo, né? A gente fica inseguro. E a partir do momento que a gente traz eles de volta para a sociedade, recupera os presos, o problema da segurança com certeza vai diminuir. Você vê que a lei de licitações agora foi mudada, em questão de alguns dias, que para determinado porte de obras, agora as empreiteiras têm que contratar esses presidiários. Assim, eu acho louvável a ideia, mas você vê que é o Estado que não está conseguindo recuperar e está jogando para a iniciativa privada uma obrigação. Mas em Ribeirão das Neves, a comunidade que está em volta, ela emprega esses presos. Eu acho isso muito bacana. Alguns ainda continuam dentro do presídio, tem uma empresa, agora não vou lembrar, uma empresa do setor automobilístico, que ela manda, o banco de couro, ele é costurado à mão, então ela manda todo o corte para dentro do presídio, existem presidiários que fazem esse serviço e ganham para fazer esse serviço. Bacana. Então, você pode, efetivamente, aí você recupera aquele cidadão, porque hoje a gente acaba com um pouco que o cidadão tem. E se tem uma coisa que nós, cidadãos, e não interessa a nossa classe, nós precisamos nos sentir pertencendo a algo. Se você não consegue olhar uma pessoa e falar bom dia, obrigado, a pessoa se sente muito mal. Inclusive um preso que está numa situação que ele não está se sentindo bem, provavelmente com a sua própria consciência. Então, a gente acha que o sistema carcerário, se a gente não mudá-lo, a gente não vai mudar a sociedade. Porque não adianta a gente começar a aumentar o número de pessoas que a gente prende. O que a gente tem que aumentar é o número de como é que a gente recupera essas pessoas. É isso mesmo. Andréa, Tati está perguntando sobre educação. O que você conta? Olha, na parte de educação, se tem quando a gente for fazer o plano de governo, a educação ficou, na verdade, a parte mais fácil para a gente entender o que está acontecendo. Porque existem várias entidades na sociedade formalmente organizadas, ou, sei lá, vamos supor, sejam ONGs ou coisas do tipo. Existe muita gente especializada em educação, muita gente especializada. Então, a gente foi para três entidades especificamente, sentamos com todos esses especialistas que conhecem como é na Coreia, como é na Dinamarca, como é na França, como é nos Estados Unidos, como é... A gente já tem ali está pronto, e o que a gente tem que adotar. Acho que o ponto principal aí nós temos que fazer com que o que existe tem que ser pelo menos bem feito. Então, nós temos ali, por exemplo, nós temos 5.400 escolas no estado de São Paulo, 300 das quais de ensino integral. Que me parece que o ensino integral é a solução ideal para que você tire as crianças da rua, etc. Dessas 300 escolas de ensino integral, eu já falei com algumas, inclusive conheço mãe que já tinha uma criança na escola, de ensino integral no interior, elas são sucateadas, na parte da tarde elas não fazem nada, elas ficam abandonadas na escola. Então a gente tem que ter certeza que o que tem funciona. 2, a gente acredita, e para funcionar tudo depende das diretoras, assim como as escolas atuais, normais, de curto período, quanto as de período integral. Hoje, a diretora, por alguns diretores, tem as escolas que funcionam, você vai lá, e ela está tinindo, porque o diretor cuida. Fantástico, ou diretora. Existe aí algum problema que a gente também não tem certeza, já ouvimos várias vertentes, por que a coisa não funciona? Só quero dizer que a gente tem que focar primeiro nessas diretoras, a gente tem que treinar essas diretoras, a gente tem que ter uma relação onde a gente assuma um compromisso de onde a gente quer que as escolas cheguem. A gente tem que treinar esses professores, então o número de ausência de professores é imenso, então você não sabe se o professor falta porque o salário é baixo ou porque o salário é baixo porque o professor falta. Então a gente tem um setor de saúde, de educação, que ele é doente. Agora, o que a gente acha fundamental é a gente fazer a formação de período integral. A gente acredita que a criança vai para a escola de manhã e você tem que fazer uma parceria
com empresas públicas ou em ONGs, que ela cuide dessa criança na parte da tarde. Então, alguém transporta seu filho até a escolinha de futebol de não sei quem, ou a escola de artes. Existem uma série de empresas, de ONGs, que suportam as crianças pós-período escolar, ou antes do escolar. Então, a gente quer fazer o programa de formação de período integral, onde a gente tenha essa parceria para a gente construir uma educação melhor e tirar as crianças da rua. E fora isso também, boa parte dos administradores de escolas não são da área, né, André? Acho que isso é outra coisa que incomoda bastante a gente, né? Em alguns lugares, não são todos, porque em geral você é concursado, mas uma das coisas que a gente percebe na forma como a gente faz política nas últimas décadas, as coligações partidárias, quando você estuda política pública, ela faz todo sentido, porque ela assume que os partidos têm ideologia e eles se coligam por ideologia. Só que isso foi estragado ao longo da nossa história. A gente parou de ter partidos por ideologia e os partidos hoje eles são nada mais do que uma empresa que ganha esse dinheiro lá público, que cai na sua conta, e você não precisa nem de satisfação. Então, você vê um monte de gente abrindo empresa no setor privado que sofre para fazer com que o seu produto de venda bata com a sua receita, com a sua despesa, e você pelo menos consiga empatar. E a gente tem umas pessoas que conseguem abrir um partido político e recebem 90 mil reais por mês sem fazer nada. Não precisa. E não precisa ter ideologia, não precisa... E isso foi testemunhado, não sei se vocês viram o Álvaro Dias no Globo News, perguntaram para ele, você abriu o Podemos, criou esse partido, por quê? O que o seu outro partido não te preenchia ideologicamente? Ele falou, não, esses partidos não são ideologia, esses só são siglas. Então, o que acontece é que a hora que você tem que preencher milhões de cargos, porque você fez coligações mediante siglas, você vai lá e dá para uma pessoa que não entende nada de educação a pasta de educação, ele põe ali os assessores embaixo que também não entendem de educação e também o que embaixo que não entende de educação. E aí você fica com essa incapacidade de fazer uma gestão efetiva, porque você não tem conhecimento técnico. Só tem interesse político e troca de favor. É isso. Cabide de empregos para quem não tem meritocracia, não tem competência para falar, né? Bom, a Lara Molino. Oi, Lara, tudo bom, querida? Ela sempre está presente também. Super fofa. A Lara ela quer saber qual a política de gastos públicos, quer saber sobre a política de gastos públicos fora dos cortes de gabinete. O que mais vocês pretendem cortar? Como vocês pretendem fazer essa administração de gasto? Enxugar. Quer saber? Primeiro que dentro do governo, hoje, do estado de São Paulo, se você faz um organograma, cada vez que eu entrava numa empresa, eu queria saber o organograma da minha área, e depois quem que o meu chefe respondia, o organograma da minha área dentro do mundo corporativo. Para quê? Para entender como as forças transitam, né? Quem é que manda aqui, quem que eu tenho que conversar, quem que eu tenho que me apresentar, falar que eu cheguei e tal. Quando você olha o organograma do Estado de São Paulo, que tem o governador aqui, você tem 87 empresas de primeiro escalão. Você tem secretarias, 25, você tem autarquias, você tem fundações, você tem estatais. Empresas enormes, grandes e importantes, a Vespa é uma delas. Olha que você tem 87 empresas, em qualquer curso de liderança que eu fiz na minha vida, não tem nenhum CEO que tem 87 reportes diretos. Então, uma das coisas que a gente acredita é o tamanho do Estado, ele está errado. Para a secretaria, você não precisa ter autorização para diminuir, mas para empresas estatais, que a gente acha que elas não deveriam existir, você tem que ter a autorização da Assembleia. Vamos supor que a gente hoje ainda não fale sobre o nosso suporte da Assembleia, a gente vai ficar com essas empresas. O fato de você colocar ali, naquela empresa, um gestor que conheça tecnicamente o que ele está fazendo, que tem experiência em liderança, ele olha aquele mundo, aquela empresa que ele sentou, e ele, no mínimo, ele tem que tentar gerar ao máximo um resultado não negativo,
a gente acha que nós vamos ter uma produtividade imensa, porque a gente está tirando daí uma coisa, um vazamento que se chama a corrupção que nós conhecemos, que deve estar enraizada na nossa cultura. A segunda coisa que a gente acredita a gente vai cortar privilégios como um todo, porque isso é um valor do nosso partido. Então, todos nós já assinamos um documento. Já contei para elas, conta você também. Então, o partido já falou, os federais não podem fazer isso, os estaduais não podem fazer isso, e nós não podemos fazer como executivo. Majoritários. Então, o partido quer que todos os federais, os deputados federais e todos os estaduais, eles tenham, no mínimo, a mesma atitude com relação a cortes de privilégios. E isso ajuda bastante essa diminuição dos gastos e cortes públicos. É isso. Tem algum específico para vocês, executivo, ou isso ainda não está fechado? De um corte não, assim, específico, de número de secretaria, essas coisas? Não, a gente tem que cortar, mas a gente tem hoje uma proposta interna que ainda a gente não bateu, mas isso não o Diretório Nacional não consegue entrar no Estado e definir quantas secretarias aquele Estado vai ter. Sim. O que a gente tem que ter a gente tem que cortar... o governador tem lá uma verba X, e nesse caso ele tem que cortar metade dessa verba que ele utiliza para fazer a sua função. Gente, está vendo, gente? Tá vendo? Respeito ao dinheiro público. Vamos lá. A Juliana está perguntando qual é a mudança mais urgente que vocês pretendem implementar. Olha, a mais urgente é a gestão. O fato de você ter um partido que não tem rabo preso com ninguém, pode pegar secretarias, os 87 cargos, e botar gente ali que saiba fazer gestão, isso não acontece nesse país há 100 anos, pelo menos. Então, essa é a maior diferença. Agora, para fazer isso, imagina vocês, devem ter alguém aqui que seja da área de capital humano. Para você pegar gente boa que esteja sentada em todas essas secretarias, e o meu compromisso é ter certeza que um currículo de mulher boa chega na mão desses caras para ser considerado. Olha aí, damas. A gente precisa de alguém que tem um departamento de capital humano. A gente não tem isso, o antigo RH. Não tem um RH. Não existe isso no Estado, né? Assim como não existe no Estado, pasmem, uma folha de pagamento eletrônica. Não existe. Não existe. Secretarias fazem o seu negocinho de Excel e as empresas elas podem ter vida própria, né? Como folha de pagamento, que não precisa consolidar, são CNPJs diferentes, mas nas 25 secretarias você não poderia ter uma descentralização de folha de pagamento. Então, a gente acredita que a gente precisa de alguém que controle o capital humano para que a gente possa fazer a coisa mais importante, colocar pessoas corretas nas 87 ou menos, se a gente assim ou definir, empresas para que a gente possa ter uma gestão efetiva para trazer um resultado que vai ser... Só aí a gente acha que a gente economizou 30% do orçamento. Muito bem. Agora a Renata Demarque quer saber como pode ajudar o Novo a entrar entre os primeiros colocados na pesquisa. Que beleza. Na verdade, sabe o que a gente precisa? Se você ajudar a gente a bater o 5º colocado, a gente entra no debate. Então, em termos de intenção de voto, a gente precisa estar em torno de 5% a 8%. Quando as pessoas fazem... Se a gente pensar em votos como um todo, né? Para a gente ser eleito, a gente precisa de uns 12 milhões de votos. Então, 8... a gente precisaria ali... No Estado, né? No Estado todo. Como em governo. Né? A gente precisaria ter um contingente, mais ou menos, de... Se a gente atinge 1,5 milhão de pessoas, a gente já está no 8º na nossa pesquisa. 1,5 milhão de pessoas, dividindo por 21 mil filiados, a gente está falando que cada afiliado tem que conversar com 70 pessoas para fazer ela estar com um novo na cabeça. Gente, é fácil. É fácil. É muito fácil. Todo mundo tem porque 70 contatos. A gente tá... Quando a gente conversa com as pessoas, então, como você pode me ajudar? Você tem a certeza que você vai me trazer 70 votos voltados, pelo menos para a intenção de voto, para que a gente entre na pesquisa
e a gente possa estar ali até o 5º colocado para que a gente entre nos debates. Porque uma vez que a gente entra nos debates, aí eu acho que o Rogério nada de braçada. Ele é muito bom. A nossa proposta é muito boa, porque a nossa proposta, ela quebra um estratagema, um esquema, uma forma de fazer política que, além de ser velha, é onerosa e está trazendo a gente numa situação que é crise de representatividade. Nós estamos aqui, vocês estão aqui, numa live, no computador, ouvindo 3 mulheres, todas apaixonadas por esse projeto, porque a gente está cansado de não ser representado pelos políticos que elegemos. Então, acho que o Rogério vai ter um discurso fantástico, e aí você vai ver a gente começar a bombar nas pesquisas, e você vai ajudar a nos eleger. Bom, vamos lá, estamos com 45 minutos de live já, aguenta mais uma pergunta? Aguento todas. Então tá bom, vamos lá. Eu nasci pronta. Boa, isso que eu gosto dela, gente. Falou, é inspiradora, né? Eu avisei vocês. Vou lá. Betina pergunta, quais os valores? Você comentou no começo que você tem um coração, uma caixinha de valores que esses são, como eu diria um antigo ministro, imexíveis, né? Então, que valores são esses que você falou que batem com o novo? Olha, eu faço muita comparação entre, como eu trabalhei 32 anos no setor corporativo, no mundo corporativo, que é um mundo que eu acredito, eu faço muita comparação com os dois. Eu tenho que sentir que eu estou num lugar que efetivamente me representa. Então, o novo, ele olha as pessoas, ele olha o indivíduo como o cerne do nosso propósito. O nosso propósito aqui nesse partido, e é um propósito verdadeiro, não adianta a gente olhar os estatutos dos outros partidos, porque a gente vê isso na nossa forma como a gente exerce o dia a dia da administração do partido e como os nossos 4 vereadores têm se portado. Então, primeira coisa, o indivíduo, ele é um ser humano, ele é o fundamental. Os indivíduos, eles têm que ter oportunidades que sejam equivalentes. A gente tem que trabalhar para que todos os indivíduos tenham oportunidades equivalentes. E essa é a nossa principal função. Então, hoje a gente tem uma sociedade onde negros e pardos mal têm possibilidade de sociedade, mulheres têm pouca expressão, então adicione uma mulher negra, a dificuldade que essa mulher tem, onde pessoas com deficiência física não conseguem nem andar de cadeira, nessa cadeira de roda na rua. Então, a gente tem um desrespeito absoluto da nossa sociedade. Isso é genuíno do novo. A segunda coisa é essa história de não pegar dinheiro público. E mais, a segunda fonte de receita dos partidos é 10% dos salários dos políticos eleitos. Elas vão ser eleitas, o novo não vai pegar 10% do salário delas. Por quê? Porque ele cortou a regalia delas, elas não podem usar carro oficial, se não pode, ela vai usar o carro dela, ela vai gastar o dinheiro dela, do salário dela, que nem todo trabalhador que se desloca da sua casa até o trabalho, você gasta o seu dinheiro de transporte. Isso mesmo. Peraí, eu estou com uma coisa que eu não sabia o que ela acabou de falar. Que os partidos pegam 10% do salário dos políticos eleitos. Isso, sabia disso? não, Dízimo. Eu não sabia disso. Os partidos, eles se sustentam de 3 formas. O fundo partidário e agora o ser eleitoral, 10% dos salários dos políticos eleitos e dos seus filiados e doadores. O Novo não tirou esses 2 e tem só 1. E isso é uma das coisas que eu mais gosto do ponto de vista de valor. Bacana. Isso quer dizer que se você, filiado, olha pra gente, a hora que você sabe que o partido depende de 100% do filiado, o filiado fica de olho, ele fiscaliza. Isso significa educação política. A gente cria nas pessoas essa consciência de que se ele está me representando e vai trazer o serviço público que eu preciso, eu tenho que fiscalizar se ele está fazendo o que eu estou pedindo. A gente está dando poder, desculpa, André, a gente está dando poder para o cidadão. É isso que é o coração do que o partido fala, quer dizer, são os filiados que têm as armas, o poder na mão de acabar com o partido a qualquer momento. Se a gente faz alguma coisa errada, acabou o partido. Todos os partidos deveriam ser acabou assim. porque a gente, no mês que vem, não, por favor,
Ou seja, no mês que vem o filiado olha e faz assim, não quero mais. Não acredito mais, tchau, acabou o partido. E isso eu acho fundamental. E a outra coisa que eu acho fundamental é que os políticos eleitos também são vigiados pelo Diretório Nacional. A gente tem o caso clássico daquele senador que também era presidente de um dos partidos que a gente conhece. O senador é pego pedindo propina, vaza o áudio dele. Se isso fosse no Novo, o Diretório Nacional expulsaria. A hora que expulsaria esse cara do partido, ele perde partido político, portanto, ele perde a cadeira de Senado, porque as cadeiras pertencem aos partidos e não às pessoas. Então, ele perderia o partido político, o cargo político, e ele já estaria sendo julgado pelos seus crimes e não deveria estar no foro privilegiado. Então, isso sim chama-se governança. E eu fiz 500 cursos de governança corporativa, a Ana também. Eu gosto de quem tem governança. Se você governança traz ética e transparência. E se a gente não tiver governança, na política, a gente não consegue mudar. Então, é o partido que fala minha língua. Então, fica a dica também para vocês entrarem no site do Novo, né? www.novo.org.br. Entra lá, conheça os valores, você vai ver que a gente está muito alinhado com tudo, e lá a filiação é muito rápida. Quem quiser se filiar e achar que a causa vale a pena, e eu tenho certeza que vocês vão achar isso, a contribuição é muito pequena, gente, R$ 28. Por mês, eu acho, 29 por mês. 28 é uma coisa quebradinha, redondando. Olha, eu acho que a filiação ela é fundamental nessa mudança. É diferente se está se filiando para aquele partido que tem 3 fontes de receita, porque se ele perde essa, ele sobrevive aqui. E vários partidos que a gente está vendo aí, que estão os maiores, que estão nominados na Lava Jato, perderam muitos filiados. Mas eles continuam existindo. Eles não precisam de nós, cidadãos, para eles existirem. Eu já contei para elas que esses partidos grandes da Lava Jato recebem 8, 9 milhões por mês só de fundo partidário. A gente já contou isso para elas. Então, o que eu acho que a filiação é uma forma de eu dizer assim, uma forma de me obrigar a acompanhar o que o partido faz também, porque isso vai dando educação política, e aí a gente paga tanto curso, treinamento é R$29 para você exercer sua cidadania. A gente hoje tem 21 filiados. O meu objetivo, André Menezes, eu conversei com o presidente do partido, a gente chegar em 150 mil filiados. Que o dia que a gente tiver 150 mil filiados, você vai ver, sim, a gente, antes dos jornais nas redes abertas, você vai ver a gente com 5 minutos falando do nosso partido, é um partido sério, aí todo mundo vai conhecer o Partido Novo. Então, o meu objetivo é a gente chegar em 150 mil filiados. Aí, com 150 mil filiados, a gente elege 2/3 do Congresso. E enquanto a gente não chegar lá, vocês podem ajudar a gente divulgando tudo que vocês estão ouvindo. Tenho certeza que vocês estão tão encantadas quanto nós, eu, Adriana e Andréa, a gente ficou quando a gente começou a conhecer o Partido Novo. Eu nunca imaginei mexer com política na minha vida. E eu comecei a conhecer o Novo, eu falei, gente do céu, não acredito que existe isso. Então, eu quero isso para mim. Nesse cenário, eu me sinto confortável em me expor. Ainda demorei algum tempo para assumir, falei assim, gente, como é que eu vou contar em casa, né, para meus amigos que eu vou entrar na política, eu vou achar que eu endoidei, que eu tô maluca. Mas com um partido desse, a gente conhecendo as pessoas que estão ao redor da gente, todo mundo 100% ficha limpa, sério. Para ser filiado, precisa ser ficha limpa, não é só para ser candidato. Então, a gente está num lugar muito especial. A gente tem governança, isso é muito bonito. Isso não quer dizer que dentro, aqui a gente, um está falando um pedaço, né? A gente tem que a gente vai aprendendo a fazer política juntos, mas os nossos valores, os nossos inegociáveis, a gente não tem nenhuma dúvida. Muito bom, maravilhoso. Obrigada, Andréa. Obrigada. Sua primeira live com Dama de Copas. Olha que honra, gente. Agradecemos muitíssimo a todas. Fala a sua página. Não, ela já sabe. Já sabe. Então tá bom. Bom, a minha página é o seguinte. No Instagram, eu sou a MM Menezes. No Facebook, a minha página de Facebook, ela vai totalmente aberta, ela vai começar só 16 de agosto, porque como a gente tem pouco dinheiro, tudo que eu fizer agora, 16 de agosto, eu tenho que fazer tudo diferente, porque tem que ser outra campanha. Então, eu resolvi segurar e
Tá na minha página pessoal do Facebook, estão os eventos que eu vou, as coisas que eu faço. Se você entrar lá, você vai ver o que está público, mas você ainda não vai ser minha amiga. Dia 16 de agosto vai ser uma página completamente normal. Que legal. Andréa Menezes, tem uma outra Andréa Menezes, ela é de um partido, acho que era do PRB, ela me mandou uma mensagem. O apelido dela é Miss Andréia, acho que ela pôs o hino, Andréa Menezes. E até a gente trocou ali uma figurinha a respeito das mulheres na política. Legal. Independente de termos partidos diferentes, eu aprecio muito a gente ter mulher na política por escolha. Porque acredita que nós somos parte integrante fundamental da construção, então, dessa mudança. Então, eu quero agradecer vocês por esse live. A todas as participantes, eu agradeço muito a pergunta e o suporte que vocês estão dando para nossas candidatas. Eu me orgulho muito delas. Elas são maravilhosas. Juliana, Vanessa, Fernanda, muito obrigada por mais essa oportunidade. E a Lara? Damas maravilhosas. Lara, o nome da minha sobrinha. E a Lara está colada, ela conversa com a gente, ela troca as ideias. Muito especial, muito participativa. Meninas, semana que vem, quarta-feira, 19 horas, estaremos aqui. De novo, gente. Então, marquem na agenda. Tchau, muito obrigada. Obrigada, um abraço. Tchau. Boa noite, gente. Beijo para todas. Beijo a todas. Tchau, tchau.